que nós vamos estudar hoje está profundamente ligado a essa música também. Vamos, meus irmãos, abrir em Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 21. Apocalipse 9, 13 a 21. Essa semana eu estava conversando com um colega pastor e falou: nossa, fiquei sabendo que vocês lá na Redenção estão pregando em Apocalipse. Eu falei: estão sim. Ele falou assim: você é doido? Falei: valeu. Eu falei: ó, tem o doido para o bem e o doido para o mal. Eu acho que a gente está pregando de uma forma que é doido para o bem, né? Mas, meus irmãos, tem sido tão rico aprender com esse livro. Nessa noite, um texto que continua na mesma toada do início desse capítulo 9, o capítulo 8 também, e agora o versículo 13 em diante. Preste bastante atenção na exposição desse texto nesta noite. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, este é um texto tão rico, Senhor, como todo o livro de Apocalipse e toda a escritura inspirada por Deus. Senhor, desejo que nessa noite, cada um de nós e eu mesmo, Senhor, possamos aprender a palavra que edifica, que confronta, que fortalece, que consola, que transforma, que treina, que educa em toda a justiça. Queremos, Senhor, experimentar a verdadeira ação das promessas eternas de Deus sobre nosso caráter. Portanto, Senhor, dá-nos atenção, abre nossos ouvidos e desejo pela Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dessas histórias que eu gosto de lembrar, de tempos em tempos, uma que eu até já falei aqui de púlpito, é aquela do caçador, que ele ia dar um tiro no urso, e de repente ele descobre que o urso é um urso falante, e vira para ele e fala: para que atirar? Vamos conversar. E o caçador, então, o urso pergunta para ele: o que você quer? E o caçador diz: bom, o que eu quero é um casaco de pele. E o urso diz: bom, o que eu só quero é uma barriga cheia. Então eles vão ali, começam a conversar, e ao término da conversa, o urso é visto sozinho, uma negociação muito bem sucedida. O urso está com a barriga cheia, com o caçador dentro dele, e o caçador dentro do urso com um casaco de pele ao seu redor, literalmente. Meus irmãos, quanto mais eu leio esse livro de Apocalipse, mas eu sou convencido da proposta que o diabo tem feito a este mundo nesses últimos dias. E sabe qual é a proposta? É essa: vamos conversar. Para que atirar? Podemos caminhar juntos e encontrar um meio termo. E, meus irmãos, ainda que muitos não percebam, aquilo que parece tão sedutor num primeiro momento, no final das contas, é apenas um inimigo das nossas almas que quer terminar com a barriga cheia. E ele consegue fazer isso. Muitos, nesse mundo, nesse momento, estão dentro da barriga de Satanás. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, o problema é quando a igreja do Senhor começa com a negociata. Essa igreja que, por ser luz, deveria ser capaz de iluminar as trevas e de identificar a ação de Satanás
no mundo, mas às vezes ela mesma é seduzida pelo discurso de negociação das trevas. E ela esquece, meus irmãos, como nós, nessa noite, diante desse texto, não podemos esquecer que certas coisas são inegociáveis. Inegociáveis. Nós não podemos comprometer a igreja com o mundo. Esse texto de hoje, meus irmãos, ele abre de novo o nosso entendimento para isso. Nós estamos aqui tratando das 7 trombetas do Apocalipse, e nós já vimos na 5ª trombeta que Deus havia desencadeado forças de destruição em massa, comparadas lá a gafanhotos. Mas agora os que estão sendo soltos pela 6ª trombeta são mais severos, são mais graves, muito mais mortais, esses anjos das trevas. E compete a nós, meus irmãos, entender que ainda que haja maldade sim nesse mundo que executa o juízo de Deus, Deus governa sobre tudo isso e deseja tornar a igreja uma igreja que não caia num engano letal, uma igreja capaz de entender os dias em que nós vivemos e ao mesmo tempo apontar esse mundo na direção certa para que o mundo conheça a verdade. Meus irmãos, tem 3 coisas nesse texto, 3 aspectos da ação de Satanás e seus demônios que nós precisamos aprender nessa noite. A gente vai ver primeiro, em primeiro lugar, a precisão soberana de Deus sobre a ação dos demônios. Segundo, os julgamentos e as guerras que são promovidas por demônios. E em terceiro lugar, o engano mortal que é alcançado por demônios. Então vamos ver esses 3 pontos, meus irmãos. Primeiro, essa precisão soberana de Deus sobre a ação dos demônios. Fica com a Bíblia aberta aí, tá? Dedo no texto aí, porque a gente vai nele. Versículo 13, vamos lá. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Quando a gente chega aqui agora, na 6ª trombeta dada ao 6º anjo, a quem Deus confia para desenrolar os eventos na história. Meus irmãos, nós estamos falando aqui do interregno entre a primeira vinda de Cristo, quando Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e a segunda vinda. As trombetas, todos os selos, todos os ais, todas as taças, são recapitulações dos eventos que estão acontecendo nesse período, só que por diferentes ângulos e diferentes ênfases. Aqui nós estamos agora com um anjo que toca a trombeta, e a visão de João, ele ouve uma voz que procede de um altar de ouro que tem 4 ângulos. E a gente tem que lembrar esses simbolismos, né? O que tem a ver um altar de ouro? Esse altar, meus irmãos, já havia sido mencionado, tanto no início do capítulo 8, quanto no capítulo 6, versículo 10, que era aquele altar de Deus, que marca a presença de Deus, e ali na presença desse altar estão os santos de Deus que fazem orações e clamam a Deus para que Deus ouça o clamor deles. E Deus está respondendo a oração deles. Deus não se esquece do seu povo, e a resposta dele é por meio das trombetas. As trombetas de Deus são a resposta do Senhor para os seus santos. Então, vamos recapitular algumas coisas até que o reverendo Quaresma já explicou para a gente. Enquanto aqueles selos, eles falavam sobre o cuidado de Deus para com os seus eleitos, as trombetas, elas falam do juízo de Deus sobre a cabeça dos ímpios, sobre aqueles que não têm o temor do Senhor. Então, esse altar de 4 cantos, lembra? Número 4 significa completude no livro de Apocalipse. E esses cantos, esses ângulos, que o original aqui nas línguas originais é chifres, essa palavra que aparece tanto na Septuaginta quanto no Antigo Testamento, descrevem poder, ou seja, Deus de forma perfeita e com o seu poder vai realizar a obra da 6ª trombeta. E o que ele faz na 6ª trombeta? Está aí no versículo 14, olha aí comigo. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Meus irmãos, existe aqui um lugar simbólico, esse rio Eufrates, que é um lugar de confinamento de 4 anjos. Assim como nós já havíamos visto no capítulo 9, lá no início, que havia um abismo em que os anjos foram colocados lá, aqui nós temos 4 anjos que foram restringidos contra a própria vontade deles, confinados ali, mas que serão liberados pelo próprio Deus, no momento certo para executar o propósito de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens.
Meus irmãos, que cena curiosa, né? Hoje em dia o pessoal gosta de falar muito assim, esse negócio, está amarrado, está amarrado. Aqui você fala Deus, você vê Deus falando, está amarrado. Só que Deus também falando, está liberado. No momento certo, Deus pega esses 4 anjos que vão atender os propósitos dele. É tão diferente isso. Um Deus santo dando ordens diretas a demônios para que esses demônios, esses anjos caídos, cumpram o propósito de Deus na hora, no dia, no mês e no ano que ele estabelece. Meus irmãos, isso aqui é tão fascinante. Para começar, aqui a gente já depreende a relação direta de controle de Deus sobre as trevas, não é verdade? Tem muita gente, meus irmãos, que acha que o dono das trevas, que o dono desse mundão aí é Satanás e que Deus fica arcando com as consequências desse malucão por aí, fazendo bagunça. Não é bem assim não, meus irmãos. Reverendo Quaresma lembrou a gente que Satanás é o cachorrinho raivoso de Deus. Ele está na coleira de Deus. E os demônios são seus filhotinhos. Todos eles só fazem aquilo que Deus determina em seu tempo, lugar e hora. E o que me fascina aqui, meus irmãos, a gente não deve entrar numa especulação de qual é essa hora, qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano. Eu e você não temos essa informação. O que nós sabemos é que Deus governa todos os eventos da história. Qualquer que seja o envolvimento de Satanás, a autoridade de Deus é precisa e exata, inclusive sobre as trevas. Meus irmãos, eu fico tão impressionado, porque a função disso aqui é trazer confiança ao nosso coração. Deus sabe o que Ele está fazendo, mesmo aquilo que foge ao meu controle e parece desgovernado, não é. Deus está por trás de tudo, agindo em tudo, controlando tudo. E veja, meus irmãos, a gente precisa dizer isso em dias em que as pessoas estão tentando ter controle das coisas, não é verdade? Eu fico impressionado como as modinhas vão e vêm, né? Calendário de horóscopo. Não, gente, não dá. Agora teve uma modinha mais nova aí, a tal do calendário maia. Calendário maia. Ai, gente. Como se o calendário... Gente, isso aqui não é calendário maia, não, gente. Isso aqui não é... Sabe como é que é calendário maia? Calendário maia é assim, um maia vira para o outro e fala assim, ó, não, eu tenho certeza que tudo vai acabar em 2012. Aí o outro maia vira e fala, ih, rapaz, acabou o espaço aqui na pedra do calendário, aqui não dá para anotar mais, não. Não é assim, meus irmãos, não tem calendário maia. Tem o calendário de Deus, soberano, único, que determina os tempos, que determina o fim do início, que sabe as coisas, que decreta e sustenta toda a obra dele. É esse Deus que até governa sobre os demônios, que está tentando falar comigo e com você nessa noite, trazendo confiança, trazendo conforto. O calendário divino pode fugir ao seu conhecimento, mas não foge do dele. E isso deve nos consolar e nos confortar, meus irmãos. A primeira coisa é essa precisão de Deus sobre a ação até mesmo dos demônios. Esse era o nosso primeiro ponto. Mas em segundo lugar, meus irmãos, veja que agora esses demônios são promotores de julgamentos e guerras, tá? Veja a partir do versículo 16, veja comigo. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Ele começa agora a explicar que, na verdade, esses 4 anjos não são quaisquer demônios, parece que líderes ou comandantes ou generais de um exército, meus irmãos, incontável de demônios. Uma cavalaria de 20.000 vezes 10 milhares, literalmente é o que a gente leu aí. Se você fazer a multiplicação, dá 200 milhões, mais ou menos, tá? Mas veja, a sua preocupação aqui não deve ser com a precisão desse número, porque, novamente, esse é um dos números simbólicos de Apocalipse, tá, meus irmãos? A palavra mírias, aqui do grego, que é a palavra para miríades, ela sempre é usada para se referir a multidões incontáveis. O objetivo aqui não é saber se é 201 milhões ou 199 milhões, é que é muita gente. É igual quando o jornalista está voando de helicóptero sobre a esplanada e fala, aqui tem tantas pessoas, sabe? É mais ou menos assim, meus irmãos. Mas veja, o que é interessante aqui não é só a numeração, a numerologia da coisa, mas principalmente as características desses cavaleiros demoníacos. No versículo 17, por exemplo, eu vou aqui parafrasear alguns elementos, mas ele vai falar que eles têm couraças, né, armaduras da cor de fogo, jacinto e enxofre. E esses cavalos são descritos como cavalos que têm cabeças de leões. Imagina o poder destrutivo desses cavaleiros aí e cavalos, e as bocas deles procedem fogo, fumaça e enxofre. Meus irmãos, que cena hedionda! Você consegue imaginar um exército desse?
Que visão aterradora. Mas aqui o que chama a atenção, alguns dos elementos, e quem está aí de ouvido atento, percebeu essa combinaçãozinha, fogo, fumaça e enxofre. Essa já aparece na Bíblia bastante, não é verdade? Meus irmãos, a natureza do julgamento divino de Deus sempre aparece associada a essa ideia de fogo, fumaça e enxofre, desde o Antigo Testamento. Desde o início, a quantidade de citações bíblicas em que essa ideia de fogo e fumaça, ou enxofre e fogo, é impressionante. Lá em 2 Samuel 22:9, por exemplo, nós temos ali uma cena do julgamento de Deus em que tem fumaça e fogo saindo da boca. Em Apocalipse mesmo, a gente vai ver lá no capítulo 11, que tem um fogo que sai da boca das duas testemunhas fiéis que executam a justiça contra os perseguidores. Você vai ter, por exemplo, a própria imagem de coisas saindo da boca de Jesus, o Cristo, uma espada que sai da boca dele para julgar os inimigos. Apocalipse, capítulo 1. Mas com certeza, eu deixei aqui para o final, aqui todo mundo lembra, que vem à memória lá das histórias das crianças, é Sodoma e Gomorra. Aquelas duas cidades que foram julgadas pelo seu pecado e Deus literalmente, aí lá não foi simbolismo, lá foi literal, Deus fez cair chuva de fogo e enxofre sobre aquelas cidades, em Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 28. E, meus irmãos, essas pragas de Deus, que agora esses flagelos de fogo, fumaça e enxofre, eles vêm para fazer algo terrível. É uma praga que é para matar a terça parte dos homens de toda a terra. Imagina isso, meus irmãos. Pega aquelas 10 pragas do Egito e multiplica a enésima potência. Uma praga para matar. E aqui a discussão dos comentaristas é, o que é esse matar? É um matar físico, de fato Deus vai matar um terço de toda a humanidade? É um matar espiritual? É um matar psicológico? Meus irmãos, a maioria dos comentaristas são consensuais. É morte de tudo que é tipo, meus irmãos. É morte do jeito que você imagina, é morte física, é doença, é tragédia, é morte espiritual também, é apostasia, é esfriamento, é morte emocional, pessoas quebradas no nosso mundo hoje, emocionalmente, por causa do julgamento de Deus. Meus irmãos, é algo tão impressionante quando a gente pensa sobre o que Deus está disposto a fazer sobre 1/3 da humanidade por meio de demônios. Pensa nisso. E para não ficar tão distante de você, tão longe da nossa realidade, vamos lembrar que o pano de fundo principal desse capítulo aqui, ele está lá em Jeremias 46. Tá? Você não precisa abrir agora, mas lá em Jeremias 46, meus irmãos, eu segurei essa informação aqui do rio Eufrates, vocês perceberam? Vocês perceberam a citação desse rio Eufrates? O que isso tem a ver? O que é rio Eufrates? Essa ideia lá de Jeremias 46, meus irmãos, quando o rio Eufrates era uma espécie de marco geográfico para separar as nações inimigas. Por exemplo, lá em Jeremias 46, Jeremias fala que Deus usaria a Babilônia para cruzar o rio e julgar o Egito. E depois Deus usaria outras nações inimigas para julgar a Babilônia. E depois outras nações inimigas que julgariam as nações que julgaram a Babilônia. Ou seja, as guerras que aconteciam no passado eram movimentos de juízo de Deus. O que esse texto está tentando nos lembrar, meus irmãos, é que Deus usa guerras nesse mundo como manifestações visíveis de realidades invisíveis. Lá mesmo, no passado, o próprio Império Romano, final do último século antes de Cristo e os primeiros séculos, o Império Romano tinha o rio Eufrates ao seu norte como um limite do império. E depois do império do Eufrates ficavam quem? O Império Parto, dos partos. E os romanos morriam de medo da invasão desses agressores cruéis. Meus irmãos, Deus usa guerras ao longo da história para punir ímpios com a sua ira. E veja, eu sei que esse assunto de guerra ele é um pouco complicado para a gente que é crente, né? A gente às vezes tem dificuldade de entender como aplicar isso para a gente hoje. Veja, claramente, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus autoriza governos a usarem força, inclusive força mortal, para proteger os justos, para proteger a sua nação e punir os ímpios. Não é uma coisa só de Antigo Testamento não, tá? Romanos 13, 1 a 4.
Deus protege e permite que as suas forças de Estado, que é uma autoridade instituída por Deus, façam isso. Mas o que esse texto está tentando mostrar, meus irmãos, é que, mesmo que isso seja verdade, grande parte das guerras na história sempre foi empreendimento do diabo e dos seus demônios. Na época do seminário, eu estava lendo uma dessas publicações cristãs e me surpreendi com um artigo dessa revista com um título bastante comum para uma revista de encorajamento cristão. O título era: Você conhece o diabo? E eu fiquei pensando, né, por que alguém teria vontade, né, de conhecer o diabo? Mas o artigo ele é muito interessante e ele menciona um filme que eu nunca tinha assistido, um filme biográfico sobre a carreira do general americano George Patton, que liderou as forças dos Estados Unidos na Europa durante a invasão da Normandia na Segunda Guerra. E ele descreve lá no artigo que tem uma cena do filme em que o ator que faz o general Patton, ele está refletindo sobre a derrota de um general nazista, um marechal alemão chamado Erwin Rommel, que foi muito famoso, inclusive entre os nazistas ele era apelidado de a raposa do deserto. Muito interessante, tamanha a fama dele, né? E pensando na derrota, porque o Rommel perdeu, né? E o Patton, nesse filme ali, está refletindo sobre aquilo, e ele diz em voz alta: Rommel, eu li o seu livro. Meus irmãos, por que alguém desejaria conhecer o diabo? Por que a gente tem que conhecer o livro do diabo? Porque nós nunca realmente venceremos o diabo nesse mundo, a menos que nós conheçamos algo dos seus propósitos sinistros, suas táticas tortuosas, sua influência universal. Como é que o diabo causa o caos nesse mundo? Eu preciso entender. E eu posso garantir para vocês que o diabo é um general especialista em guerras. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Vamos abrir juntos nesse texto? Tiago, capítulo 4. Eu quero que você perceba claramente a questão da guerra espiritual e a relação na maneira como nós vivemos as nossas vidas. Tiago, capítulo 4, deixa bem claro. Olha o que Tiago, o meio-irmão de Jesus, diz nesse versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha o que ele diz no versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Olha o versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, o que o texto está dizendo bem claro é que o ímpeto humano de guerrear, de fazer guerra, é porque nós estamos contaminados com essa inimizade contra Deus, essa forma do inimigo de ser. Se Satanás é o inimigo das nossas almas, todos os que se encontram sob a influência de Satanás vão ter as mesmas aspirações, as mesmas formas de agir. Então, meus irmãos, eu espero que isso seja uma aplicação muito clara para nós, de que nós que somos crentes, nós que somos o povo da luz, devemos ser o povo da paz. Da paz. Nós devemos orar, meus irmãos, se a gente pensar aqui num nível macro, nós devemos orar por paz, de fato, veja, nós devemos orar para que na nossa nação, no nosso país, nós não estejamos entregues aos horrores de guerras. Isso é um fato, meus irmãos. Nós devemos, por exemplo, para ficar mais específico, orar, por exemplo, por aqueles que servem nas Forças Armadas. Já parou para pensar nisso? Já pensou naquele menino de 18 anos que está tendo que se candidatar lá voluntariamente para proteger o nosso país? Pois é, alguém tem que fazer essa função, né? E lá está ele. E veja, nós devemos sim orar para que tanto eles sejam capazes de nos proteger diante de inimigos reais, isso é um fato, mas também para que as nossas forças armadas não caiam na sede de sangue e corrupção que Satanás facilmente introduz até nas causas militares mais justas. Pensa nisso. Como às vezes o próprio militarismo, que é uma ferramenta muito interessante da parte de Deus, pode se subverter se os corações são mal intencionados.
Alemanha nazista para provar isso para a gente e tantos outros movimentos. Mas, meus irmãos, não é guerra só no nível macro, não, que a gente tem que ser contra. É no nível, o que o texto de Tiago está falando para a gente é guerra dentro de casa também. Quando o marido está lá em pé de guerra com a esposa, quando não consegue olhar no olho, quando olha para ela só vê o inimigo. Ele está em inimizade com Deus e descontando lá. E não consegue perdoar. Quando o filho briga com os pais e está em rebeldia, quer tudo do seu jeito, está em guerra. Ele precisa da paz do Espírito Santo administrando seu coração. Quando a esposa está lá, magoada, ferida, chateada, não aguenta mais, e acha que agora está legitimada a ser rixosa, irritante, está em guerra com Deus. E, portanto, em guerra com seu marido. Meus irmãos, a gente virou especialista em guerra. E não deveria ser assim. Porque se Cristo, que é o príncipe da paz, esteve disposto a colocar o seu próprio corpo naquela cruz para que a paz entre o Criador e a criatura fosse estabelecida, portanto, eu e você deveríamos ser os primeiros a colocar as nossas armas no chão diante do nosso inimigo, abaixar a cabeça e falar: pode botar a espada bem aqui, ó. Eu te peço perdão, me perdoa. É assim, meus irmãos. Nós devemos ser promotores da paz nas nossas vidas e não veículos para a ação de Satanás. Veja, eu lembro uma vez conversando com uma irmã, eu nem lembrei desse exemplo no meu primeiro sermão, então aqui vai uma coisa para vocês que eu não falei no meu primeiro sermão. Eu lembro de uma vez conversando com a irmã, e ela me disse que ela orava para que na casa dela não tivesse demônios, e aí ela passava óleo, fazia um monte de coisa na casa dela. Só que o relacionamento dela com o marido era um caos. Aí eu lembro, eu estava fazendo aconselhamento com outro pastor, o outro pastor falou assim: minha irmã, o diabo não está na tua casa não, está no teu coração. Está dentro de você aí, ó. Não está falando da possessão demoníaca, não é nada disso não. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós nos assemelhamos mais ao chifrudo do que ao Redentor, né? Pense nisso. Pense se você e eu estamos dispostos a pedir perdão ao Senhor para sermos como o príncipe da paz, sermos o povo da paz de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que Satanás e os seus demônios promovem juízos e guerras nesse mundo. E nós devemos reconhecer isso e avançar. Terceiro e último lugar, meus irmãos. Os demônios promovem guerras. Os demônios estão, primeira coisa que a gente falou, estão debaixo da ação soberana e precisa de Deus. Mas terceiro e último lugar, os demônios são capazes de promover um engano mortal. Um engano mortal. Veja comigo agora o versículo 19. São os últimos versículos agora. Versículo 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Meus irmãos, é interessante que ele não gasta muito tempo falando dos cavaleiros. Parece que o problema pior está nos cavalos. E esses cavalos aqui, a força deles está na boca e na cauda. Muito interessante, meus irmãos. Essa é uma cena aqui muito interessante, porque o livro de Apocalipse vai mostrar para a gente que essa boca poderosa é uma boca poderosa para enganar. O engano é aquilo que está na boca desse cavalo. E veja, eu achei aqui, se você acha que não estava bizarro, agora fica mais, né? As caudas desses cavalos são semelhantes a serpentes com cabeça. Imagina essa cena, gente, que coisa aterrorizante. É isso que ele descreve. E aí, quando você vê essa metáfora da serpente na cauda e na boca, aí você entende exatamente o simbolismo. Porque toda vez, meus irmãos, que aparece metáfora de serpente na Bíblia, 100% das vezes, é para falar do engano que Satanás promove. Os falsos mestres, aqueles que as igrejas lá da Ásia, aquelas 7 primeiras igrejas que nós estudamos, já estavam lidando com esses enganadores, com esses da doutrina de Balaão, com aqueles da doutrina de Jezabel. Eles estavam enfrentando isso. E quando você pensa na serpente, ou então o livro de Apocalipse usa outro nome, dragão. Dragão e serpente em Apocalipse são as mesmas traduções da palavra serpente ou dragão que aparece em Gênesis capítulo 3. A primeira vez que Satanás aparece para causar estrago é em forma de serpente ou dragão. Vai ver, tinha pé, né? Porque depois foi rastejar. Mas, meus irmãos, é tão impressionante.
Aquilo que Satanás vinha fazendo desde o início, no qual ele era especialista. Fazer o quê? Eva, vem aqui, Eva, vem cá. Eu não sei se é bem isso aí que Deus falou, não. Eu acho, na verdade, eu não sou ninguém, mas eu vou falar para você o que eu acho. Ele vai lá e conta uma mentira em lugar de verdade, reduzindo o Criador e elevando a criatura. Engano. Engano, meus irmãos, é uma coisa tão ardilosa, porque a pessoa enganada às vezes não sabe que está sendo enganada, né? Ou pelo menos não tem uma clara percepção da natureza, dessa lógica torta do engano. Então, João aqui, meus irmãos, na ilha de Patmos, ele está percebendo que essa característica dos demônios de enganar, veja bem, não era uma coisa que só ia acontecer lá no final dos tempos, porque muita gente pensa em Apocalipse, não. Quando Jesus estiver voltando, então os demônios vão fazer o estrago do engano no mundo. Meus irmãos, não precisa nem do futuro, né? Não precisa nem de hoje. João estava vendo isso naqueles dias, nos dias de Jesus. Em Lucas 10, por exemplo, quando Jesus fala sobre aqueles que voltaram alegres porque os demônios se submetiam ao poder deles, os demônios lá são chamados de serpentes e escorpiões, que têm o poder do inimigo. Lucas 10, 17. Claro que ele vai mostrar ali que os cristãos têm poder, de uma certa forma, mas os incrédulos, principalmente eles, estão sujeitos aos prejuízos desses demônios. Jesus chamou os fariseus de serpentes e víboras. Você lembra? Mateus 23. Por que ele chamou eles assim? O que eles estavam fazendo para merecer esse apelido tão legal de Jesus? Serpentes e víboras. Eles eram guias cegos que conduziam outros ao erro. Você percebe? O cego guiando o cego, dizendo que não é cego, e enganando todo mundo. Esse é uma serpente, esse é uma víbora. E muitos deles, muitos fariseus fizeram isso com mau intento, negando as palavras de Jesus, afirmando de que os milagres que ele realizavam eram feitos pelo poder de Beelzebu. Era terrível, meus irmãos. Veja, a Bíblia gosta tanto dessa metáfora de serpente e engano, que em Provérbios 23, 32, o texto fala de embriaguez alcoólica, olha só, como uma serpente cujo aguilhão leva à ilusão. Aí, ó. Embriaguez como uma serpente cuja picada leva ao engano, à ilusão. Todas essas analogias, todos esses paralelos mostram, meus irmãos, que o falso ensino no mundo, os falsos mestres, aqueles que pegam a verdade de Deus, mudam, usam para os seus próprios interesses, tudo isso está sendo promovido nesse mundo, de uma certa forma, como doutrinas de demônio, como o Novo Testamento tantas vezes chama assim. E alguém pensa assim, nossa, pastor, se as pessoas agora, né, você percebe, poxa, está morrendo um monte de gente nessa morte do engano, um monte de gente. Aí você pensa assim, poxa, o resto vai acordar então, né? Vai todo mundo acordar. Mas o texto finaliza mostrando algo ainda mais terrível. Olha só o versículo 20, meus irmãos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram de seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Meus irmãos, 2/3 da humanidade não morreram nesses flagelos que ainda não eram o juízo final. O juízo final ainda está vindo, né? Então você pensa, os outros 2/3 vão acordar, mas o texto diz que é exatamente o contrário. Essas advertências não redimiram eles, pelo contrário, condenaram ainda mais, porque eles se endureceram contra Deus. Meus irmãos, o texto deixa claro que eles não se arrependem, eles vão lá e adoram demônios e ídolos. E isso é tão triste, meus irmãos, porque eles não abandonam o seu estilo de vida. Sabem que Deus está julgando, mas não abandonam. Assim como aconteceu nas 10 pragas. Se você lembrar, nas 10 pragas elas vieram. Meus irmãos, se eu tivesse visto aquelas 10 pragas, corria chorando para Jesus na hora. Mas não aconteceu com os egípcios. E não acontece aqui também. Dureza de coração. E, meus irmãos, convenhamos, ídolos são um dos principais instrumentos usados pela força das trevas para manter as pessoas na escuridão. A ironia é tão grande, meus irmãos, porque
No Antigo Testamento, apenas para comentar isso, o julgamento de quem praticava idolatria, os idólatras, era que eles refletiam ironicamente a imagem inútil desses ídolos que não podiam fazer nada por eles. Veja, essa anestesia dos demônios é tamanha de que o cara olha para um ídolo que não vê nada, porque ele tem olhos e não vê. E ele se torna assim, ele tem olhos e não vê nada. Ele está vendo um ídolo na frente dele que tem ouvidos e é incapaz de ouvir, e ele também tem ouvidos e não ouve o que o Espírito diz. O ídolo tem pé e não pode andar, o cabra tem pé e não vai a lugar nenhum. Ele está morto na sua ignorância, na sua insensibilidade espiritual. O Joel Bick, comentarista sobre esse texto, o pastor e teólogo, ele diz o seguinte: a grande ironia da tolice dos idólatras é que, por meio dos seus ídolos, eles adoram os próprios demônios que os destroem. Pensa nisso. Eu vou fazer uma ilustração aqui agora, meus irmãos. O objetivo dela não é assustar e fazer você ficar com medo de filme de terror. Não é. Mas, seja o que seja, tá? Meus irmãos, imagina, por um segundo comigo, eu vou forçar a barra aqui um pouquinho, tá? Mas não fica muito assustado, não. Se as pessoas pudessem ver os demônios por trás dos prazeres e privilégios deste mundo. Imagina como é que seria a reação delas se Deus por um instante abrisse os olhos espirituais delas e elas vissem que aquelas coisas que elas tanto procuram e tanto anseiam na vida são exatamente o oposto na dimensão espiritual e naquilo que representa na vida delas. Imagina se o cabra, por trás daquele cabelo lindo, daquela mulher sedutora, conseguisse ver, ou se a menina, por trás da lábia daquele Dom Juan, ou se tivesse escondida naquela coroa de ouro que o homem tanto persegue na sua ambição, na sua conquista, no seu título, ou por trás de uma ideologia que parece ser tão tolerante, tão aceitadora das escolhas ou preferências individuais. Se o cabra pudesse ver o gafanhoto com dente de leão e rabo de escorpião e cabeça de leão que está atrás daquilo. Meus irmãos, veja, eu e vocês não podemos dar ao luxo do engano das pessoas que não conhecem a Deus. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem como se essas coisas não fossem verdadeiras. Mas nós que somos da luz e cremos na palavra de Deus, devemos orar para que Deus nos mostre essas coisas. Veja, não para que você fique vendo demônio na cozinha não, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Mas para que você seja capaz de ver o mal do pecado nas escolhas que nós fazemos nesse mundo. E não apenas nas consequências, mas também tudo o que isso representa em termos de ódio contra Deus. Para que, uma vez identificados nossos ídolos, nós possamos nos arrepender completamente do pecado. Se nós somos o povo de Deus, nós não temos o direito de viver como os que ignoram essas coisas. Alguém, depois do primeiro culto aqui, virou para mim e falou assim: pastor, eu não sabia que presbiteriano falava dessas coisas não, de demônio. Fala, está na Bíblia. Ai de mim, ai de nós. Eu lembro uma vez lá nos Estados Unidos, que um pai estava falando comigo que ele tinha dificuldade de falar com esses assuntos com os filhos, né? E eu entendo ele, eu entendo da dificuldade, a gente não quer causar medo desnecessário. Mas você quer ficar fazendo a criancinha acreditar em Papai Noel até quando? Pensa nisso. O mundo é esse, meus irmãos. Esse é o mundo. Nós estamos descrevendo o mundo em antecipação ao retorno glorioso daquele que existe, reina e vai voltar. Você crê nisso? É bom você crer. É bom você crer tanto no que vai voltar, mas no que está acontecendo agora também. Então, meus irmãos, veja, embora guerras e desastres possam até por um tempo trazer ondas de frequência aos cultos de adoração,
as reuniões de oração, mas rapidamente, muitas vezes, as pessoas retornam aos seus pecados, não é? Por que a humanidade se apega tão obstinadamente a seus ídolos, a seus pecados? O que é que tem de errado com o homem? O que tem de errado conosco, meus irmãos, é o Egito lá no coração, a escravidão. A humanidade está escrava na sua condição natural a Faraó, ao inimigo das nossas almas. E quando, eu confesso, meus irmãos, quando eu estudei esse texto essa semana, quanto mais eu estudo essas coisas, mais eu passo a entender o porquê Cristo teve que morrer na cruz. Para pensar nisso. Porque se é verdade o que a Bíblia diz, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, certo? E que eu e vocês, por natureza, nos encontraríamos nessa multidão de idólatras e enganados no mundo. Então, meus irmãos, se a morte é algo grotesco, somente alguém que tem poder sobre a morte, cuja supremacia vai além da própria morte, alguém que é todo santo, todo justo, todo verdadeiro, todo controlador das trevas, poderia, por meio da sua morte, pagar a dívida que eu, na minha idolatria, tinha contra o Criador. Somente Ele poderia fazer isso. Alguém sem pecado, alguém que amava mais do que eu amo, alguém que perdoa de verdade. E Ele fez exatamente isso, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo não somente morreu por nós, mas nos selou com o Espírito Santo, que vai nos proteger até o dia do retorno de Cristo. Amém? E aí que volta lá no capítulo 7, os selados. Quem são os selados? Os 144 mil, que são milhões de todas as tribos, línguas, povos e nações. Talvez você esteja se perguntando, quem é, pastor? Eu quero saber quem é. Ué, sou eu. É você. Que crê no Evangelho de Cristo e não fez absolutamente nada para merecer a sua eleição, a sua salvação, mas foi tirado de um tremedal de lama, foi selado com o Espírito Santo de Deus e está protegido até o dia de Cristo. Imagina que enquanto muitos nesse mundo permanecerão sob as garras do mal, eu e vocês fomos libertos dela. Nós temos vitória real em Cristo, nós temos esperança, nós podemos servir ao Senhor com alegria nesse mundo, porque nós não somos mais de nós mesmos, nós fomos comprados por alto preço, nós somos do nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto ele é tão importante. E aqui eu termino, porque é uma advertência de Deus para demonstrar a sua soberania, especialmente a sua justiça, em julgar todo o exército de pessoas não seladas. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é para lembrar a nós que esse antagonismo, essa oposição ao testemunho de Deus, nós teremos até o dia que Jesus voltar. E nós somos encorajados, meus irmãos, a não desanimar, não porque nós sejamos grandes coisas, mas porque se do lado de lá tem 200 milhões, quando aquele coleguinha lá que caminhava com Eliseu, teve os seus olhos abertos e viu quantos estavam do nosso lado, tudo ficou certo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem é capaz de impedi-lo? Se você acha que tem exército do lado de lá, olha para a sua vida, soldado e soldada de Jesus. A armadura de Cristo é sua. E além da obra consumada e perfeita de uma armadura que não se quebra, todos os anjos vitoriosos de Cristo estão do nosso lado. E isso nos dá uma tremenda esperança, meus irmãos. De que ainda que a guerra seja difícil, e ela é real, e ela é grande, nós, em Cristo Jesus, podemos confiar plenamente na vitória. Plenamente. Meus irmãos, nessa noite, Satanás está tentando virar para cada um de nós e falar assim, para que atirar? Vamos conversar, vamos negociar. Mas ele está querendo colocar você dentro da barriguinha dele.
Mas nós que conhecemos a Cristo, meus irmãos, e aqui eu falei uma coisa no primeiro culto que foi difícil para mim, mas vou falar de novo. Não importa se o cabra é reformado ou é pentecostal, eu estou achando que está faltando crente de verdade hoje em dia. Porque sabe o que nós estamos precisando, meus irmãos? De uma coragem sobrenatural para falar assim, você quer negociar? Aqui não. Aqui não. Você quer negociar o quê? Minha família? Não. Minha família é do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você quer negociar o quê? Meu tempo? Quem controla a minha agenda é o Senhor. Minhas prioridades, meu tempo, a maneira como eu me cuido todos os dias é do Senhor. Você quer negociar meu dinheiro? Não tem, aqui não tem como. Meu dinheiro é do Senhor. Ele está comprometido, meu orçamento do lar, com o reino de Cristo, com a manutenção dos meus, que estão nos meus cuidados, e com a ajuda de todos aqueles que, se dizendo meus irmãos, precisam das minhas mãos, precisam dos meus braços. Você quer negociar o meu corpo? Não, meu corpo é do Senhor. Eu sou corpo de Cristo, mão, braço, perna, para servir o Senhor com alegria. Não tem negociação, meus irmãos. Porque aquele que te selou para a eternidade espera tudo de você. Todo o seu tempo, toda a sua vida, toda a sua alma. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não negociemos, meus irmãos. Não negociemos. Esse engano letal não é historinha da carochinha, é real. E para começar a resolver esse negócio, hoje à noite a gente pode pedir perdão. Pode reconhecer, pode falar, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu gosto desse negócio de ser enganado. Me engana que eu gosto. Mas, Senhor, muda meu coração. Eu não quero ser enganado. Não quero. Eu quero viver a Tua verdade. E eu quero ter a certeza de que vai dar certo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus nos ensine a sermos vitoriosos sobre o pecado, sobre o engano e sobre a morte. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, quantas vezes, Senhor, nós vemos as nossas vidas, percebemos que o urso está tentando comer a gente e até consegue. Mas, Senhor, existem coisas que não podem ser negociáveis. Senhor, nós não podemos comprometer a igreja com o mundo. Cristo e a sua igreja merecem nossa melhor e máxima lealdade, Senhor. Senhor, nós somos bem fracos por natureza, mas Cristo é leal e fiel. Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general, Ele é o nosso ajudador, Senhor. Nele há poder verdadeiro para todos aqueles que querem mudar seus caminhos. Senhor, nós sabemos que até os últimos dias muito engano ainda vai reinar nesse mundo. Muitas guerras pífias, muita desolação e até mortes inexplicáveis, Senhor. Mas nós estamos aqui diante da Tua palavra para nos acalmarmos no Senhor, sabermos que de uma certa forma está tudo bem, porque Deus não perdeu o controle, e de que nós, protegidos e selados, chegaremos lá, Senhor, chegaremos lá. Cuida de nós, Senhor, mas também nos ensina a não sermos tímidos,